multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Oh, glória a Deus, poderoso é o nosso Deus, grandioso, soberano e poderoso para todas as coisas. Glória a Deus, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é verdadeiro. Eu quero compartilhar nesta noite aí a palavra de Deus que eu ministrei hoje na igreja. E eu vou ministrar para a gente aqui. Glória a Deus. Um pouco rouco. Glória a Deus. Mas eu quero compartilhar esta palavra que Deus me deu para nossas vidas, onde eu ministrei hoje à noite na igreja. E essa palavra ainda está falando aqui comigo. E movido pelo Deus Todo-Poderoso, eu quero ministrar para nós também essa palavra gloriosa e poderosa. Deus abençoe a todos. Samara, Júnior, Pai do Senhor para todos aí. Deus abençoe a todos aí. Glória a Deus, vai compartilhando essa palavra aí, compartilhando aí. Para que, glória a Deus. É, tia Samara. Aleluia. Pai do Senhor, Júnior. Glória a Deus. Compartilhar uma palavra aqui no livro de Lucas. Livro de Lucas aqui no capítulo Lucas no capítulo 17 de Lucas, nos dois versículos, que é um versículo 6 e 7, onde eu quero compartilhar esta palavra para nós podermos aqui desfrutar dela. Lucas no capítulo 17, no versos 5 e 6, versos 5 e 6, diz assim: E disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desagarra-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Esta palavra é uma palavra onde o discípulo, eles pedem a Deus, o discípulo pede a Deus para acrescentar fé. Ele chega para Deus, para Jesus, e fala: Senhor, acrescenta-nos fé. E o Senhor olha para eles e fala: se tiverdes fé como um grãozinho de mostarda, e dizer a esta moreira, a esta árvore: saia daqui, planta-te no mar, ela vos obedecerá, ou vos obedeceria. Por que Jesus falou isso? Porque os discípulos, eles estavam pedindo a Deus para aumentar a fé dele. Os discípulos, os apóstolos já tinham fé, mas eles estavam pedindo a Deus: Deus, acrescenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. E Jesus disse a ele que basta ter uma fezinha como um grão de mostarda. O que eu estava dizendo para ele é o seguinte: vocês estão pedindo para que eu aumente a fé, acrescente mais fé a vocês. Mas não é necessário ter uma fé grande. É necessário ter uma fé firme no Senhor. Pode ser uma fezinha, como Jesus falou, como um grãozinho de mostarda. Mas se usar esta fé com a fé no Senhor Jesus Cristo, realmente as coisas acontecem. Então os discípulos, os apóstolos fizeram como muitas pessoas fazem: Senhor, acrescenta-nos fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me faz ter uma fé grande. Senhor, Jesus disse que não é necessário, não é preciso ter uma fé grande, a ficar orando para ter uma fé grande, porque todo mundo tem uma fé igual. A fé do irmão não é maior do que a sua fé não é maior do que a do irmão nem da irmã. A fé de todos é igual. A diferença é que uns usam a fé realmente sem duvidar e outros duvidam da sua fé. Então a Bíblia diz o seguinte: Jesus falou:
Se tiverdes fé como um grãozinho de mostarda, e dissesse a esta moreira, sai daqui, vai para o mar, ela ia para o mar. Ela vos obedeceria. Porque não é questão da fé ser grande, é questão da fé ser constante, ser firme, sem dúvida. A Bíblia diz que aquele que duvida não leva nada de Deus. É como a onda do mar que vai para um lado, para outro, e nada leva do Senhor. Jesus estava dizendo aos apóstolos, a fé de vocês funciona, vocês têm fé. Você só precisa usar a fé de maneira certa. Então a fé, a Bíblia diz em Hebreus, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que esperam. A Bíblia também fala que a fé é um escudo que apaga todos os dados inflamados do maligno. A Bíblia também diz que a fé, quem se aproxima de Deus, tem que crer que Deus existe e que Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E que tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que oram, mas não crê que Deus está ouvindo a sua oração. Oram, mas não crê que Deus está ouvindo a sua oração. Então, não é questão de ter uma fé grande, é questão de ter uma fé firme. Tem que orar e crer que Deus está ouvindo a sua oração. Tem que jejuar e crer que Deus está recebendo o seu jejum. Você tem que pregar e crer que você está sendo usado por Deus. Você tem que fazer propósito e crer que Deus te ouve. Ah, Deus não ouve só o irmão, pastor, não. Deus ouve a todos que têm uma fé firme no Senhor. Uma fé sem dúvida. Tudo que faz sem fé é pecado, diz a Bíblia. Então, o que os apóstolos tinham que entender é que eles tinham fé realmente. Agora, só que a fé deles tornava-se pequena pela questão de eles não usar a fé. Deus honra a fé de quem usa a fé. A Bíblia diz que uma certa vez Jesus estava no barco e deixou os discípulos ali e apresentou-se uma grande tempestade. O discípulo levanta, Jesus estava dormindo na popa do barco, e os discípulos desesperaram-se, faltaram as suas fé, e começaram a dizer, Senhor, acorda que vamos perecer. Começaram a dizer, mestre, estamos perecendo, estamos sofrendo. Quer dizer, eles começaram a profetizar, começaram a agir como pessoas sem fé, como pessoas que não tinham a fé, pessoas que não tinham Deus. E Jesus Cristo levantou, repreendeu o mar e o vento, disse, aquieta-te vento, cala-te mar. A Bíblia diz que o vento e o mar obedeceu. E ele falou, homens de pequena fé. Ou seja, por que são tão tímidos? Porque você é tímido para usar a sua fé. Porque você é tímida para usar a sua fé. Tem medo de orar pelo enfermo e Deus não lhe ouvir para curar. Tem medo de orar pelo morto e não ressuscitar. Tem medo de orar por uma pessoa na cadeira de roda, a pessoa não levantar. Você tem medo de orar por sua vida e achar que não vai acontecer. Você profetiza, achar que vai ter um casamento, que vai ter uma casa, que vai ter um carro, mas acha que não vai acontecer porque a sua fé é duvidosa. Você duvida da sua própria fé. Você acha que acontece na vida dos outros, mas não na sua. Então você precisa usar a fé que você tem. Jesus estava dizendo para aqueles homens, a fé que você tem é suficiente. A fé que você tem é suficiente para fazer o milagre acontecer, fazer as coisas existir sobre a sua vida. A fé que você tem é suficiente para o escudo apagar todos os dados do maligno. A fé que você tem é suficiente para que Deus lhe ouça, se incline para você. A fé que você tem é a que você tem. Você já tem fé. Não precisa estar orando para Deus acrescentar, para Deus lhe dar mais fé, para Deus fazer uma fé grande. Não. Você precisa usar a fé que você tem. A fé que você tem é suficiente para lhe fazer mais do que vencedor ou vencedora. A fé que você tem é suficiente para lhe manter na salvação. Às vezes, para lhe manter, tem que você falar, eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu não sei se eu conseguir vencer essa fraqueza. A fé que você tem é suficiente para lhe dar força na fraqueza. A sua fé, ela é a fé na medida que Deus lhe deu para você ser mais do que vencedor ou mais do que vencedora. A sua fé é mais do que vencedor e mais do que vencedora. Então, use a fé que Deus lhe deu. Use a fé que Deus lhe deu. Não fique achando que a sua é menor do que todas as pessoas. A Bíblia diz que, livro de Hebreus, também no capítulo 11, fala a respeito que quando Noé, divinamente avisado que ia chover, que nunca tinha havido chuva sobre a terra naquela época, mas Deus falou para ele fazer uma arca que ia chover para salvar a família dele.
ele creu em Deus, mesmo sem ver chuva, mesmo as pessoas dizendo que ele estava delirando, que ele estava doido, mesmo pessoas criticando ele manteve a fé firme em Deus, ele não olhou para trás, ele não duvidou da sua fé, não duvidou que foi Deus que falou com ele. Os tempos foi passando, ele continuou com a fé dele e construindo a arca. Passaram 100 anos, mas a mesma fé do primeiro dia que Deus falou com ele foi a mesma que 100 anos depois estava com ele, construiu a arca, esperando no que Deus falou, crendo no que Deus falou, usando a fé dele em toda a adversidade. Só quem creu nele naquela nação foi a mulher dele, os filhos dele, as noras dele. Os outros não creram, mas ele usou a fé. Ele creu que foi Deus que falou com ele, creu que foi Deus que falou que ia chover, creu que foi Deus que mandou fazer a arca. Ele creu em Deus, fez o que Deus mandou, e por causa da sua fé, a fé traz obediência a Deus, e por causa da fé ele obedeceu a Deus, e por causa daquela fé, daquela obediência, Deus salvou a família dele, todos dentro da arca, porque ele tinha fé em Deus. Os anos não tiraram aquela fé que ele tinha, porque estava em Deus. As palavras contrárias, os adversários, as críticas não tiraram a fé, porque estava em Deus. A adversidade, os anos, a sequidão, a falta de chuva, porque ele não via nem um chuvisco para dizer que ia chover, não tirar a fé, porque estava em Deus. A sua fé precisa estar em Deus. Aí sim as coisas sucederão, as montes lhe obedecem, as coisas lhe obedecem. Você vence as barreiras, vence o inimigo, vence a fraqueza, vence o mal, vence o pecado, vence o desânimo, porque a fé está firme em Jesus Cristo. Não se preocupe em ter uma fé grande, se preocupe de ter uma fé firme no Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquela fé que no dia da adversidade, no dia que Deus se calar, você sabe que Deus está com você, que a sua fé lhe diz isso. Jó, com essa fé ali em Deus inabalável, ele disse, depois de ele perder tudo e estar doente, ele disse, ainda que Deus me mate, eu esperarei nele, porque eu sei em que eu tenho crido. Você sabe quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Se for em Deus, continue. Agora, se você tem tido fé em outro a não ser Deus, aí é complicado. Se você tem duvidado da sua fé, tem achado que a sua fé não é suficiente para alcançar as promessas, para alcançar as bênçãos, alcançar as vitórias, precisa crer que você tem uma fé e é suficiente para você ser mais do que vencedor, vencedora. Porque ser vencedor e vencedora, qualquer um é. Mas agora Deus diz que nós somos mais do que vencedores ou vencedoras. Então exercite a sua fé. A fé traz à existência aquilo que não existe, aquilo que a sua vida precisa. É a área do milagre que não tem. A fé faz vir, a fé faz acontecer, que você coloca a sua fé em Deus e Deus honra a sua fé, fazendo o impossível. Aquilo que é impossível ao homem, para Deus é possível, que Lucas 1:37 diz que nada para Deus será impossível. Então os discípulos, os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos fé. Senhor, dá a gente mais fé. Senhor, eu preciso ter fé, mais fé. Não, você tem fé. Você precisa usar a fé que você tem. Você precisa usar a fé que você tem. A sua fé já é o tamanho do seu milagre. A sua fé já é poderosa para gerar milagre. Poderosa para a sua oração salvar a sua família. A sua fé é poderosa para salvar o seu vizinho. A sua fé é poderosa para transformar água em vinho. Então, queridos e queridas, use a fé que Deus deu. Que essa fé você já tem, essa fé. Essa fé aí já está com você. Então não se preocupe, a minha fé é pequena. Não. Minha fé, fulano tem uma fé mais do que eu. Não. Deus deu a fé a todos igual. Todos os discípulos tinham fé igual. Os apóstolos tinham a mesma fé. A diferença é que uns usavam a fé mesmo com firmeza, com convicção em Deus, e outros eram tímidos. Enquanto os discípulos eram tímidos para usar a fé, o vento,
levantou, o mar levantou, amedrontou eles ficaram com medo, ficaram agoniados, perturbados, dizendo que estava perecendo, dizendo que ia morrer, enquanto eles não sabiam usar a fé, mas a fé já estava com eles, dentro deles. Quando eles aprenderam a usar a fé, aí nós vamos ver Deus usando Pedro para curar, para pregar, usando Paulo para pregar, Deus usando, né, todos eles ali, Tiago, João, usando todos, fazendo os milagres, prodígios, maravilhas, né? Por quê? Porque eles já não eram mais tímidos. Agora a fé era a mesma de quando ele era tímido. Então, se você não souber usar a sua fé, fica igual aqueles discípulos. O vento vem, ele vence, ele derruba, ele amedronta. Se você não souber usar a sua fé, o mar levanta-se contra você, você está com medo. Mas se você souber usar a sua fé, aquieta-te, mato, cala-te, vento, aquieta-te, mar. Aí as coisas lhe obedecem. As coisas aquietam. Vão ter que entender que Jesus é na sua vida. Porque você tem uma fé poderosa. Imagine, a fé é um escudo para apagar os dados inflamados do maligno. A fé é um escudo para não deixar as setas do diabo entrar. Se a seta do diabo tem entrado na sua vida, você não tem usado o escudo. Essa fé é como escudo. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, se você não está sem fé para aquilo que ainda está para chegar, então você não tem usado essa fé como um firme fundamento, né? Como é que você tem usado a sua fé? Tem que saber. Você tem que saber usar a sua fé de maneira certa para que ela faça aquilo que é o papel dela, para que Deus honre a sua fé. E aí você vai ver as coisas acontecerem, as coisas chegarem, o milagre chegar, vai ver Deus te abençoar. Mas eu quero conquistar, quero fazer e não tem dinheiro. Não, você tem a fé, você tem Deus, que é poderoso para lhe dar uma casa, poderoso para lhe dar um casamento, poderoso para lhe dar a bênção, poderoso para dar uma Bíblia de presente. Deus é poderoso para lhe dar um emprego, poderoso para fazer o seu milagre. Agora você precisa usar a fé que você já tem. Você precisa exercer esta fé com certeza, sem dúvida no coração, com convicção, sem duvidar, sem cochear dos pensamentos, sem achar, será que vai dar certo? Será que vai dar? Não, você tem que usar a fé, determinou e acontecerá e acabou. É assim que Deus quer que você use a fé. Então, amados e amadas, aí está essa palavra para nós meditarmos, que a fé que você tem é suficiente para você vencer as barreiras, as adversidades e as lutas em que você está passando. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, Aniel, Deus te abençoe, meu irmão, amém, obrigado. Pai do Senhor, Tiago, Pai do Senhor, povo de Deus, vai aí compartilhando e vai aí curtindo aí para a glória de Deus. Então, aí está, a fé está com você. Mas eu sou novo na fé. Você tem a mesma fé de quem tem 20 anos de evangelho. Mas agora você tem a mesma fé de todos os crentes. Não se ache menor de que ninguém, não. Não ache que fulano é mais crente, tem mais fé, é mais abençoado que você. Você tem a mesma bênção, você tem a mesma fé, você tem o mesmo Deus e você pode conquistar também, você pode vencer também, você pode se levantar também, você pode ser usado também na mão de Deus, você pode também ser um instrumento tremendo na mão de Deus com a fé que você tem. Então não tem esse negócio que um tem mais do que o outro. Não. Deus lhe ajudará a usar a sua fé. Deus lhe ajudará a exercer a sua fé. Os homens que exerceram a fé de maneira certa, todos tiveram vitória. Você vê, Noé exerceu a fé de maneira certa, que Deus disse a ele para fazer a arca, mesmo não tendo chuva, ele exerceu, fez, porque a fé sem obra é morta. Então quando Deus falou com ele, ele fez a arca. Depois fez a arca, depois choveu, 40 dias e 40 noites, ele estava com a arca pronta e salvou sua família pela fé. Talvez você vê sua família toda agoniada, toda desmoronada, ou sua família talvez um longe do outro, todo mundo. Aí você acha que Deus não vai salvar a sua família? Vai. Use a sua fé. Ore por ele, ore por ela, porque Deus salvará também a sua família pela sua fé. Você tem fé suficiente para isso.
Não se ache que você não tem, não, você tem. Viu? Você talvez quer trocar de emprego, ou almeja um emprego, precisa de uma melhora em alguma área da vida e acha que não vai acontecer. Tenha fé. Ou melhor, use a fé que já está dentro de você, que acontecerá sim. A empresa vai lhe chamar, que você botou com o currículo. Está na pandemia, e daí? Jesus é poderoso, a sua fé em Jesus não é na pandemia, a sua fé não é nos homens, a sua fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo pode lhe abençoar grandemente em plena pandemia. Use a fé que já está dentro de você. Use a fé nessa tempestade. Não fique pedindo a Deus para aumentar a sua fé. Não, use a que você tem. A fé que você tem é suficiente para te dar vitória. Use esta fé que é poderosa. Aleluia. Use. Você use essa palavra para quem tem 1 mês de crente, para quem tem 2 meses, para quem tem 5 anos de crente, para quem tem 10 anos. É a fé, mesma fé. Exerça, não seja um crente sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não seja um crente medroso, tímido, que só crê nos outros. Não! Deus é com você. Deus te abençoará. E para finalizar, ele diz, olha o que ele diz para finalizar. Eles oram, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, ou nos dá mais fé. O Senhor disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desagarra-te daqui, planta-te no mar, e ele vos obedeceria. Então, use a fé para mandar tudo que não preste de sua vida embora, toda atrapalhação dos seus caminhos, da sua vida. Use a fé para mandar todo o mal embora. Use a fé para expulsar todo o mal que lhe atrapalha, todas as barreiras. Use a fé para tirar dos seus caminhos todas as pedras de tropeço, tudo que não preste. Mande que lhe obedecerá. E Deus aí lhe abençoará. Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe a todos aí, abençoe a todas. Receba esta palavra aí, porque a fé está dentro de você. Aí o louvor, levante os teus olhos, veja o sobrenatural. Já veja já. Veja o sobrenatural já veja a sua vitória, já veja seu emprego, já veja a salvação do seu esposo, já veja a salvação da sua esposa, veja a salvação dos seus filhos, veja as coisas antes de acontecer. A fé é assim, veja a sua casa já pela fé, veja as coisas pela fé. O que é que você está precisando? Veja pela fé já as coisas da sua vida. Veja, já contemple a sua vitória e Deus honrará esta fé sua para a glória dele. Porque a sua fé foi Deus que deu e Ele quer usar essa fé. Então, se está difícil, olha, se está difícil, né? Se tudo está difícil, não pare no caminho. Se tudo está difícil, não pare no caminho. Olha aí. Vamos ouvir aí esse louvor aí. Só tem só um caminho, a fé. A fé para lhe manter de pé. A sua fé está dentro de você, suficiente para lhe manter de pé. É suficiente para lhe dar vitória. Essa fé que está dentro de você, ela que vai lhe dar força, tirar a fraqueza da sua vida. Você tem fé sim, está dentro de você. E a sua fé é forte. Você tem. Você tem fé. Por isso que Jesus estava dizendo aos apóstolos que eles têm a fé, só que eles estavam menosprezando a fé. Eles estavam pedindo mais fé com fé dentro deles. Eles não estavam sabendo usar a fé que tinham. Então você tem fé. E esta fé que está dentro de você, esta fé que fará os milagres para a sua vida. Esta fé que está dentro de você, essa que Deus quer usar, mostrar para você que você tem fé suficiente para ver o sobrenatural, suficiente para ver aquilo ainda que está precisando chegar, suficiente para aquietar sua alma e esperar em Deus,
suficiente para que nenhuma tribulação, nenhuma perturbação, nenhuma agonia lhe perturbe. Quando a gente tem fé em Deus, a gente não turba o coração. Jesus falou, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também. Então, precisa usar a fé que já está com você, que você tem. Aleluia. Você tem. E essa fé vai lhe dar vitória. Esta fé vai trazer para você milagres nesta noite. Meu Deus, eu quero orar por esse povo. Espírito Santo, eles nem sabem, Senhor, o tamanho da fé que eles têm. Talvez não saibam usar. Talvez estão esperando que o Senhor aumente a fé. Mas nesta noite eu quero que o Senhor faça entender que a fé que eles têm é suficiente para vencer todas as barreiras. E esta fé é maior do que todo empecilho. Essa fé é poderosa para vencer os dados inflamados do maligno. Que essa fé é poderosa para salvar a família. Que essa fé é poderosa para fazer o milagre, para trazer a cura, repreender a enfermidade, tanto neles como em alguém, ente querido ou amigo. Pai, fazer entender que esta fé é poderosa para trazer emprego. Deus, fazer ela entender que essa fé é poderosa para não deixar eles perecer. Repreende todo medo, toda covardia, Senhor, toda agonia, para que essa pessoa que está agora ouvindo ou vai ouvir. Deus, no lugar do medo tem a fé, no lugar do medo, da covardia tem a fé, no lugar da agonia, da perturbação tem a fé. E creia que o Senhor está com ele, que o Senhor está com ela. Senhor, socorre nesta hora com a própria fé dele ou dela. Ensina a usar para que ele ou ela entenda que não vai morrer nessa luta, que não vai desviar, que não vai perecer, que não vai perder. Para que ela ou ele, Senhor, contemple a tua bênção e a tua vitória. Talvez tem gente aí que está pedindo um varão, pedindo um casamento, pedindo uma varoa, pedindo uma casa, precisa de um carro, precisa de uma moto para trabalhar, talvez precisa de um emprego, talvez precise de uma roupa, de um guarda-roupa, de um alimento, talvez precise de uma força, talvez precise, Deus, de algo. Isso é poderoso para suprir todas as vossas necessidades. Mas tudo isso vem pela fé. Então que esta fé que está dentro dele e dela seja exercitada, seja polida. Repreende agora toda dúvida, repreende, meu Pai, toda incerteza em nome de Jesus Cristo, Senhor. Repreende toda falta de fé, repreende toda oscilação de fé, repreende todo o mal, para que teu servo e a tua serva receba esta vitória nesta hora. Até aquela pessoa, Senhor, que tem vontade de voltar, Senhor, dá uma fé firme para voltar para a tua presença nesta hora, para que volte a te buscar, para que volte a orar, para que volte a jejuar, para que volte a ler a palavra, para que volte a pregar, a cantar, a se alegrar. Pai, que pela fé essa tristeza suma, desapareça, Pai, desse coração para a glória do teu nome. Faz uma obra poderosa e grandiosa e ajuda este povo a usar a própria fé que está dentro dele e dela, para que vencer todo o mal. Aleluia! Você não vai morrer, não. Deus vai lhe dar vitória. Deus vai lhe tirar desta luta com a sua própria fé. Creia e use a sua própria fé, para que Deus honre a sua fé. Como honrou a fé de Abraão, como honrou a fé de Noé, como honrou a fé de Enoque e de muitos outros e outras na Bíblia. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, abençoe, abençoe. E eu vou encerrar este vídeo aqui. Deus abençoe a todos vocês. E que nesta madrugada você receba o milagre de Deus. Que tenha novidade ao amanhecer do dia para vocês. Que tenha bênção e vitórias para vocês. Que tenha a graça de Deus sobre a vida de vocês. Que tenha a paz de Deus na casa, no lar e na vida de vocês. E que vocês amanhã tenham notícias de milagre, novidade de Deus. Porque Deus tem novidade para vocês. Que vocês neste amanhecer de dia tenham notícias boas. Algo aconteça novo. Que Deus quer dar alegria, Deus quer dar paz, Deus quer fazer algo novo, Deus quer abençoar. Deus ama a sua vida.
Então você vai ter. Agora eu vou usar a fé que Deus me deu. E Deus honra as palavras de seus servos e profetas. Ao amanhecer este dia, haverá milagre na sua vida. Terá resposta para você. Ao amanhecer este dia, Deus com certeza vai lhe dar aquilo que você precisa. Ao amanhecer esse dia, você vai ser uma pessoa com mais fé, mais alegria, mais convicção, com mais força. Você vai ser mais alegre e você vai ver a conquista nesse novo dia que vai amanhecer. Deus vai lhe dar, vai honrar e vai lhe abençoar. Se tiver enfermo, vai amanhecer curado. Se tiver botado o currículo, o emprego vai lhe chamar nesta manhã. O que for necessário, Deus dá lá a resposta. Deus te abençoe. Deus é com você. Use a fé. Deus honra a fé. A fé inclina a Deus para a sua vida. Você não perdeu não, rapaz. Não perdeu não. Não cai nessa conversa do inimigo que você perdeu não. Você tem fé. Você tem fé. Você não perdeu e não perderá. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir mais um pouquinho do trechinho deste louvor para nós encerrarmos esse vídeo. Para a glória de Deus. Olha o louvor para você aí. E tenha fé em Deus. Pode ter certeza. Esta fé. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Oh glória, já enxergue já. Quem tem promessa Enxerga a sua vitória, a sua bênção.